Boa noite. No programa Olhares Clínicos de hoje, a Nor TV conversa, uma vez mais, com o professor Salgado Borges, que como oftalmologista nos irá esclarecer sobre as doenças oftalmológicas relacionadas com a idade. Boa noite, professor Salgado Borges. Muito obrigado uma vez mais pela sua presença. Hoje iremos falar acerca das doenças oftalmológicas relacionadas com a idade. Quais são elas? Muito bem, muito boa noite. Nós podemos considerar que a partir de uma determinada idade, nomeadamente a partir dos 50, 55 anos, há algumas situações clínicas que surgem com mais frequência e que de alguma maneira vão interferir com a visão, vão baixar a visão e vão dar situações que deverão ser tratadas, muitas delas o mais precocemente possível, o mais cedo possível, para evitar que se caminhe para uma cegueira. E assim temos basicamente três situações que vamos descrever sequencialmente na sessão 2, que são a deficiência macular da idade ou DMI, o glaucoma e a catarata. O que é então a DMI? A DMI é uma situação que surge normalmente a partir dos 50 55 anos e em que a área nobre da retina, que é a mácula, vai ter uma destruição, um envelhecimento mais acentuado. As células da retina vão começar a ser destruídas e a visão vai se perdendo, nomeadamente na sua parte nobre, na sua parte mais central. As pessoas começam a ter uma visão esborratada, começa a haver de facto uma perda da visão central, há uma alteração da visão das cores e lentamente vai havendo progressivamente uma alteração da visão, de tal forma que a parte central é aquela que é afetada mais precocemente. Como podemos suspeitar a DMI? De facto, os sintomas mais importantes são aqueles que eu referi há pouquinho, a visão esborratada, a alteração da visão das cores e normalmente é uma situação insidiosa, uma situação lenta. No entanto, pode havendo duas formas, uma forma que é uma forma seca, em que vai havendo uma atrofia da retina cada vez mais marcada. Há uma outra forma, que é a forma disciforme ou forma úmida, em que há uma proliferação há vasos que vão crescendo para o interior dos nossos olhos e que vão dar, se há uma hemorragia por muitas vezes associada, pode dar uma perda da visão e cicatrizes, pode dar uma perda da visão muito mais marcada e às vezes muito mais rápida. Quais são os sintomas e quais são as causas? Existem diferentes, múltiplas causas, nomeadamente aquelas relacionadas, como o próprio nome diz, com a idade. Existem outras situações como alterações do ponto de vista alimentar, de alterações das gorduras, a hipertensão arterial, a exposição ao sol julga-se que é também um fator importante na gênese, na origem da deficiência macular da idade.
mas o próprio fator genético, haverá familiares de indivíduos que têm deficiência macular da idade, haverá familiares com maior propensão para ter também essa situação. Julga-se que são múltiplos, portanto será uma situação multifatorial ou com múltiplas causas, das quais a própria exposição à luz e a idade serão dois dos mais importantes. O fumar, também julga-se que o fumar terá alguma interferência na precocidade ou no aparecimento mais marcado da deficiência macular da idade ou DMI. Porquê é que a alimentação pode influenciar a saúde dos nossos olhos? É assim, uma dieta rica em vegetais e rica em substâncias antioxidantes, e hoje sabe-se que os antioxidantes são substâncias que de alguma forma atrasam o envelhecimento. Não só mesmo o envelhecimento da retina, julga-se também que o envelhecimento geral do organismo. O próprio cristalino pensa-se que a utilização de antioxidantes poderá de alguma forma atrasar o envelhecimento cristalino. Então, se houver a utilização de medicamentos antioxidantes ou vitamina C, portanto, laranja, citrinos como o próprio limão, poderão ser de alguma forma alimentos que vão atrasar ou que irão evitar o desenvolvimento da deficiência macular da idade. Que tipo de alimentação devemos ter para prevenir estas doenças? E além de uma alimentação rica em vegetais, rica em vitaminas, julga-se que os peixes, nomeadamente aqueles que são ricos em ômega 3, tais como, por exemplo, o salmão, a própria sardinha, uma alimentação rica em alimentos desse tipo, poderão ser importantes para, de alguma forma, não digo evitar, mas de alguma forma minimizar a destruição progressiva da retina nestas situações. Quais são as condições ambientais mais adversas a este tipo de doença? Foram feitos alguns estudos, não só nos Estados Unidos, como mesmo também cá em Portugal, da Faculdade de Medicina do Porto, inclusive, em que haverá uma maior probabilidade de aparecerem alterações próprias da deficiência macular da idade, tais como pequenos depósitos na parte central da retina, que se chamam drusas, quer alterações de destruição da retina central mais marcada, em populações ou em grupos populacionais mais próximos do mar, nomeadamente nos pescadores, do que nas pessoas que estão no interior ou naquelas pessoas que usam por sistema chapéus para proteger os seus olhos. Julga-se que a exposição à luz, nomeadamente à luz ultravioleta, será um fator que de alguma maneira poderá desencadear o aparecimento destas situações com mais facilidade. Como é que se pode diagnosticar e tratar a DMI? Quanto ao diagnóstico, é um diagnóstico, se houver uma história familiar de DMI, a suspeita poderá ser maior, mas o diagnóstico passa por uma observação sistemática do fundo ocular dos indivíduos a partir dos 50 a 55 anos e uma visualização periódica. Julgamos que se procedermos a um exame oftalmológico de 4 em 4 ou 5 em 5 anos, podemos detectar precocemente, quer por uma observação do fundo ocular ou pela realização de exames como, por exemplo, uma retinografia, uma angiografia ou uma tomografia axial computadorizada, um OCT ocular, poderemos ter uma imagem característica de uma situação destas e levar de facto ao tratamento, que se for numa fase ou numa forma atrófica, poderá passar por uma profilaxia ou prevenção, poderá passar ou deverá passar pela utilização de complexos multivitamínicos e ricos também em ômega 3, mas se por outro lado tivermos uma forma estudativa, uma forma em que o tratamento deverá ser mais agressivo, e podemos ter que utilizar nomeadamente o laser fotocoagulação ou também a utilização de substâncias anti-angiogénicas, de injeções intravítreas que vão de alguma maneira impedir a proliferação dos vasos e vão, por assim dizer, abortar ou amarfanhar ou diminuir uma proliferação vascular que leva a uma cicatriz, que leva a uma hemorragia. Portanto, será já uma atuação não de profilaxia ou prevenção,
mas assim uma situação de tratamento ativo da situação da doença em causa. O problema oftalmológico que falou foi então o glaucoma. Como define glaucoma? O glaucoma é uma situação muito frequente. Existem em Portugal, julgo que entre 100 a 200 mil pessoas com glaucoma, e é uma situação que leva à cegueira, e é uma cegueira ao contrário, por exemplo, da catarata, que falaremos a seguir, que é uma situação, entre aspas, tratável pela realização da cirurgia. O glaucoma consiste numa destruição e numa perda progressiva das fibras do nervo óptico, e se nós não atuarmos a tempo, ou seja, se nós não conseguimos parar com que essas fibras vão sendo progressivamente destruídas, vamos ter irreversivelmente, ou seja, vamos ter sem retorno uma morte de células e uma visão cada vez pior e que não mais regressa, que não mais volta atrás. Existem alguns fatores de risco para o glaucoma? Para o glaucoma existem vários fatores de risco. Também a história familiar é um fator importante. Situações como a hipertensão arterial, a diabetes são doenças que muitas vezes estão associadas também ao glaucoma. Alterações anatómicas, principalmente num glaucoma de ângulo estreito, mas eu julgo que apontando a parte genética e a parte anatómica, portanto, normalmente o que é que acontece num glaucoma, o que nós vamos ter, explicando de uma maneira muito simplista, no glaucoma há um líquido que é produzido para preencher o olho e vai havendo, esse líquido vai sendo escoado. O líquido, que é o humor aquoso, é produzido nos processos ciliares, depois é absorvido a nível do ângulo e do corneano, vai ser absorvido numa estrutura do globo ocular, e se for mais produzido do que eliminado, é como se fosse uma bola de futebol que vai sendo cada vez mais preenchida, cada vez vai ficar mais cheia, a câmara de ar fica, por assim dizer, esmagada contra o couro, e vai havendo, o nervo óptico vai sendo comprimido e as fibras vão morrendo. Portanto, o que é que nós podemos fazer para resolver esta situação é ou diminuir a produção, dando substâncias que diminuam a produção, ou aumentar a eliminação. Portanto, basicamente são estas as situações mais frequentes de abordagem terapêutica de um glaucoma, mas podemos, de facto, se tivermos a oportunidade de falar isso com mais pormenor agora em seguida. Porquê é que a raça de uma pessoa pode influenciar este tipo de doente? De facto, falou muito bem, mas eu tinha-me esquecido de referir, mas na raça negra a probabilidade de aparecer glaucoma é bastante maior e também a gravidade de envolvimento do nervo óptico é maior na raça negra. Portanto, é o fator raça também é um fator importante na gênese e no aparecimento do glaucoma. É provável que o adulto sofra mais deste tipo de problemas se os pais tiverem esta doença? Sendo uma situação familiar, nós devemos, principalmente a partir dos 40 e poucos anos, tentar verificar, examinando com pormenor, fazendo um exame oftalmológico pormenorizado, medindo a tensão ocular, e de facto a tensão ocular é um dos aspectos importantes a ter em conta num doente para fazer o diagnóstico de glaucoma. Não é o único, como iremos falar a seguir, mas é um aspecto importante. Mas sendo de facto uma patologia, uma doença característica ou mais predominante do idoso, não é linear. Há glaucomas no jovem, há mesmo glaucomas congénitos, portanto há crianças que nascem com glaucoma, e enquanto que no adulto o glaucoma, ou na pessoa com mais idade, o glaucoma é uma situação relativamente progressiva e lenta, na criança devemos tratar muito rapidamente, senão podemos ter lesões muito estabelecidas muito rapidamente e uma perda muito acentuada e muito preocupante da visão destas crianças. Que sintomas tem um doente com glaucoma? Curiosamente, o glaucoma, sendo uma doença muito grave, é na maioria das situações silenciosa. Portanto, a pessoa vai perdendo progressivamente a visão, vai perdendo a visão lentamente, mas sem qualquer sintoma. No glaucoma, na maior parte das situações de glaucoma, que é o glaucoma de ângulo aberto, que ultrapassa os 90% das situações de glaucoma, e o que vai acontecendo é que
a pessoa vai, o campo visual, ou seja, aquilo que a pessoa vê vai se estreitando. É como se estivesse a ver através de um túnel, através de um funil. E dessa forma começa progressivamente a pessoa a ter dificuldades na conduzir, bate com o carro a entrar na garagem, ao atravessar a rua tem dificuldade de ver, por exemplo, um autocarro que está a chegar. Portanto, vai havendo um estreitamento do campo visual, uma visão em túnel, como temos aqui nesta imagem da clínica, em que vemos se a ver a clínica por um binóculo, por um monóculo, mais propriamente dito. Portanto, infelizmente é uma situação muito grave, mas em que os sintomas são raríssimos. Isto no glaucoma de ângulo aberto. No glaucoma de ângulo fechado ou de ângulo estreito, o que acontece é que o local para onde vai sair o humor aquoso está apertado e pode, sendo um glaucoma agudo, sendo uma situação aguda, pode dar dores muito violentas, pode dar visão enevoada, pode dar uma visão de halos corados à volta das luzes, e isso surge principalmente em ambientes de mais escuros, em que a pupila dilata um pouquinho, como por exemplo no cinema à noite. Portanto, temos o glaucoma de ângulo aberto, que é a maioria, normalmente sem sintomas, e temos o glaucoma de ângulo estreito, este sim, capaz de dar sintomas. Como se pode diagnosticar glaucoma? Que exames se devem realizar? Se por sistema se medir a tensão ocular ou se examinar cuidadosamente, se um oftalmologista examinar cuidadosamente um doente por um exame de rotina oftalmológico correto a partir dos 45, 50 anos, é obrigatório olhar para o nervo óptico. E o nervo óptico está, por assim dizer, eu estou a sofrer, eu estou a ser comprimido por uma situação que me está, entre aspas, a estrangular, e vamos ter uma escavação, o nervo óptico vai estar escavado, podemos ver hemorragias no próprio nervo óptico, podemos ver alterações nas fibras nervosas ao olhar para o próprio fundo ocular. Portanto, o exame do fundo ocular, o exame do nervo óptico é um aspecto muito importante. Por outro lado, existem exames complementares que ajudam a confirmar ou de alguma forma a fazer com que tenhamos menos suspeita de glaucoma, que são, por exemplo, os campos visuais, que nos vão mostrar se o campo que nós estamos a observar está ou não a ser estreitado, e há exames estruturais, portanto, há exames que nos permitem ver a quantidade das fibras nervosas se estão a diminuir, como por exemplo o OCT, como por exemplo o GDX, são nomes que não vale a pena estar aqui a matutar, mas que são nomes de exames que de alguma forma ajudam não só para o diagnóstico, como ajudam também para ter uma noção da evolução, ou seja, para sabermos se o tratamento que estamos a efetuar a um doente com glaucoma está ou não a ter sucesso. Como se pode tratar o glaucoma? Depois de sabermos que estamos perante um glaucoma e tendo em conta que o glaucoma é uma situação que vai progredindo com o tempo, fundamentalmente se não for tratado, devemos ter a noção que o tratamento deve ser um tratamento prolongado, um tratamento para toda a vida, e passa primeiro pela utilização de colírios, pela utilização de gotas, e hoje em dia há medicamentos muito potentes, há gotas que conseguem com uma qualidade ou com uma capacidade de diminuir a tensão ocular e de alguma forma proteger o nervo óptico dos efeitos deletérios ou dos efeitos lesivos do glaucoma com uma segurança muito grande. Portanto, o primeiro aspecto é o diagnóstico, os exames de caracterização da situação. As gotas são de facto uma situação a ter em linha de conta. Utilizar, muitas vezes é necessário utilizar, como são de medicamentos crónicos, utilizar muitas vezes gotas sem conservantes ou gotas que sejam utilizadas por forma a irritar o menos possível os nossos olhos, mas se não passar ou se for necessário ir mais além, podemos associar, podemos ter, em vez de um colírio ou de um tipo de gotas, usar 2 ou até, em situações mais extremas, 3 colírios, ou fazer tratamento laser ou abertura da própria íris, ou destruição do tecido por onde o humor aquoso vai sair, que é o tratamento laser
de trabeculoplastia, ou cirurgias que, de alguma forma, o que elas vão fazer é abrir passagem para que o humor aquoso saia do interior do globo ocular e vá para o espaço subconjuntival, ou seja, como se fosse uma válvula a ajudar a que o humor aquoso saia. Muitas vezes a cirurgia é eficaz e, sendo eficaz, vai controlar os efeitos do glaucoma, fazendo com que haja menos necessidade, por exemplo, da utilização de gotas. O glaucoma é mais presente na idade avançada? O glaucoma, sendo uma doença da idade, normalmente a partir dos 45 anos é a altura em que vai aparecer com mais frequência. Por último, vamos então falar da catarata. O que é uma catarata? Dentro dos nossos olhos, já falámos, temos o cristalino. O cristalino é uma lente, é um dos meios transparentes do globo ocular e que ao longo do tempo vai envelhecendo, e ao envelhecendo vai ficando, como os cabelos ficam mais brancos, o cristalino vai ficando mais vasto. Portanto, uma catarata não é mais do que uma dificuldade que há de ver, portanto, uma baixa da visão, normalmente com a idade, normalmente também, como as outras situações, devagarinho, gradualmente, a visão vai se degradando, vamos tendo uma lente que vai estando mais vasta e, portanto, que vai diminuindo a visão e que vai levar àquilo a que se denomina catarata. Quais são as principais causas da catarata? Para além da idade, que é a causa mais importante, há cataratas que surgem, por exemplo, a seguir a um traumatismo, uma pancada no olho pode levar ao desenvolvimento de uma catarata. Situações como a diabetes, a utilização de medicamentos, como por exemplo os corticoides, podem também levar ao estabelecimento de cataratas, outros medicamentos também, mas a idade continua a ser a causa mais frequente de cataratas. Quais são os sintomas e sinais de um doente com catarata? Como o glaucoma, como a deficiência macular da idade, o que nós vamos ter é progressivamente uma alteração na visão. E o que o doente mais se queixa é que as suas atividades normais, aquelas que ele realiza sem dificuldade ao longo do dia, como seja o ler, o costurar, o conduzir, devagarinho vai perdendo essas capacidades. Portanto, começam os próprios faróis a incomodar, a conduzir com a luz do sol muito forte, portanto, é como se fosse um vidro fosco, um vidro riscado, vai-se refletindo os faróis ou a luz do sol vai-se refletindo no cristalino e a pessoa vai tendo dificuldade progressiva de visão. Sendo uma opacificação também de um dos olhos, podemos ter uma imagem dupla unilateral também. Um aspecto que é muito interessante e que muitas vezes passa em claro e que faz com que as pessoas vão frequentemente ao oculista para mudar de óculos é a necessidade progressiva e frequente da troca de óculos. E aí não há mais do que uma alteração do erro refrativo e de 6 em 6 meses ou de ano em ano a pessoa que vai tendo uma evolução da catarata julga que está a precisar de mudar de óculos frequentemente, mas o que está assim é a sua catarata a aumentar. Como é que é feito o tratamento da catarata? Há quem advogue a utilização, por exemplo, de antioxidantes, substâncias que atrasam o envelhecimento do cristalino, mas o tratamento é um tratamento cirúrgico. Consiste denomina-se a facoemulsificação. Até há uns anos atrás, digamos até ao início do século, a cirurgia era uma cirurgia, século passado até 1900 e pico, era uma cirurgia quase que artesanal, que já vem de 300 anos antes de Cristo, em que a preocupação de um cristalino que estava perfeitamente opacificado e branco era com uma agulhinha, atiravam o cristalino para dentro do vidro e uma pessoa que não via nada passava a ver qualquer coisa. Passados uns tempos começou-se a fazer uma cirurgia mais elaborada, tirar o cristalino, numa primeira fase substituir por lentes de óculos, depois substituir por lentes intraoculares e atualmente o que se faz é de facto remover o cristalino e colocar uma lente intraocular. E vamos ter a oportunidade neste vídeo que vamos passar agora em seguida de ver os diferentes passos da cirurgia de catarata em 2 minutos e pouco. Temos aqui exemplificado então uma cirurgia de facoemulsificação através de uma abertura de 2 mm,
Temos o preenchimento do segmento anterior com um viscoelástico. Depois a entrada do bisturi de 2 mm no lado temporal. Nesta fase estamos a abrir um círculo de cerca de 5 a 6 mm, que é o local para onde vamos fazer a destruição do cristalino, uma abertura circular e contínua, completar o círculo. Seguidamente vamos separar as diferentes camadas do cristalino que está cataratado, o córtex, o próprio núcleo. Vai rodar, é como se fosse um tremoço que está dentro da sua capa. Seguidamente vamos destruir o núcleo, vamos destruir o córtex, por forma a ser facilmente removível. Partir em dois, neste caso. Aqui está, separado em duas metades. Depois cada metade é removida de per si, portanto, separada. Portanto, estão a ver, o cristalino que estava pacificado vai desaparecendo, portanto, tudo o que estava baixo vai desaparecendo, vai entrando pelaquela pequenina abertura, vai desaparecendo, a emulsificação, a destruição, a aspiração, e fica só aquele restinho de córtex. Entra depois uma nova peça, uma peça de irrigação-aspiração, por forma a ficar toda a cavidade onde estava a catarata limpa. Esta é a chamada peça de irrigação-aspiração, está tudo limpinho. E depois é colocada a lente com o injetor, uma lente por uma aberturazinha de 2 mm.2, e a lente vai sendo desdobrada, a lente artificial vai sendo desdobrada e vai ficar na posição onde estava a catarata, onde estava o cristalino previamente colocado. Vai tomando a forma do cristalino, perfeitamente transparente, era baço, fica transparente, precisava de uma determinada graduação para ver, essa graduação vai na lente, não é preciso dar pontos, é colocada a hidratação dos bordos e está terminada a cirurgia com esta hidratação dos bordos. Qual a média de idades dos pacientes que fazem esta cirurgia? Normalmente, e tendo em conta que a maioria das cataratas é uma catarata chamada catarata pré-senil ou senil, aquela que surge a partir dos 55, 60 anos, a cirurgia de catarata pode simultaneamente ter outras finalidades. Quais são elas, então? Exatamente. Por exemplo, se o cristalino não está tão baixo, mas a pessoa quer, por exemplo, deixar de usar óculos, é uma alternativa a remoção do cristalino, a colocação de uma lente intraocular que vai corrigir o erro refrativo que o doente tinha, e uma pessoa que era miúpe deixará de o ser porque usa a lente adequada. Podemos ter lentes também multifocais, já referimos quando falámos nos óculos progressivos, nas lentes de contacto progressivas e nas lentes multifocais de catarata. Podemos corrigir para longe, para meio e para perto a visão, e podemos também ter as lentes intraoculares históricas que permitem corrigir simultaneamente os astigmatismos. A maioria dos doentes aceita de imediato realizar este tipo de cirurgia? Eu acho que aí tem que haver o bom senso e a correta explicação do que é que se está a passar. E é muito importante ter em conta as próprias funcionalidades, a própria função que o doente tem. É muito diferente, por exemplo, operar uma pessoa com 85 ou 90 anos com 50% de visão, com 5 décimos de visão, ou, por exemplo, um piloto de avião que, embora tenha 50, 52 anos, tem 8 décimos de visão, mas a dificuldade que tem com a sensibilidade ao contraste, com o reflexo das luzes do sol, que poderá interferir na sua tarefa diária. É muito importante que a indicação que nós damos ao paciente, ao doente, para ser submetido à cirurgia de catarata, seja por ele entendida como uma mais-valia para as tarefas que ele necessita de realizar no dia-a-dia, quer nas suas tarefas domésticas, quer nas suas tarefas profissionais. Os resultados desta cirurgia são normalmente positivos? Tendo em conta que hoje em dia, para além do diagnóstico, o cálculo da lente intraocular, com as metodologias utilizadas, com os chamados biómetros, ou são equipamentos que permitem calcular a potência da lente com uma precisão enorme, a probabilidade de êxito é enorme. E de tal forma que esta cirurgia
é a cirurgia mais realizada em todo o mundo. São realizadas anualmente mais de 1 milhão de cirurgias de catarata em todo o mundo. Há 5 milhões de novos casos de cirurgia, de doentes com necessidade de ser submetidos a cirurgia de catarata, e no global há mais de 500 milhões de pessoas com baixa de visão no mundo causadas pela catarata. Portanto, é uma cirurgia muito frequente, a catarata é uma situação muito frequente, e por isso é que se fala tanto, e tem falado ao longo dos anos, na cirurgia de catarata, que é uma preocupação, mas que deve ser uma preocupação real. Devemos avisar de facto as pessoas que, se esperarem alguns meses ou um pouco mais de tempo até que a sua visão interfira com o dia-a-dia, não estamos a pôr em risco, como por exemplo no glaucoma, uma recuperação visual futura. Portanto, é uma situação reversível. Portanto, será muito mais problemático e muito mais grave deixar progredir um glaucoma ou de deixar progredir uma deficiência macular da idade que necessita, por exemplo, de tratamento anti-angiogénico, portanto aquelas injeções intravítreas, ou a utilização de fotocoagulação, de que, por exemplo, protelar alguns meses uma cirurgia de catarata. Como estamos então no último programa, gostaria de saber se gostaria de acrescentar mais alguns pormenores sobre todos estes temas que havíamos tratado. De facto, nós corremos praticamente toda a problemática relativa às situações de oftalmologia, quer do ponto de vista médico, quer do ponto de vista cirúrgico, mas não queria deixar de terminar este conjunto de cinco programas sem realçar um aspecto muito importante, que é a baixa brusca, a baixa súbita de visão. E se um doente nos aparece com uma baixa rápida de visão, estava a ver muito bem e de repente deixou de ver, é uma situação até prova em contrário muito grave. Normalmente há uma de 3 situações que surge: ou uma hemorragia, por exemplo, um doente diabético que sangra para dentro do vítreo, portanto uma perda súbita de visão por uma hemorragia de vítreo, ou uma obstrução, uma oclusão arterial ou uma oclusão venosa, um problema vascular também, será uma segunda causa de baixa súbita de visão, ou então um descolamento da retina. São estas as 3 situações mais graves relacionadas com uma perda súbita de visão. Ao contrário, lembra-se que falámos nas hemorragias subconjuntivais, que é uma das causas do olho vermelho, em que aparece aquela mancha vermelha que as pessoas ficam muito preocupadas se é muito grave ou não é, mas nessa situação, normalmente é uma situação de pouca gravidade, em que a visão não é alterada, que surge, por exemplo, a seguir a um espirro, a seguir a uma tosse, ou uma pessoa que está mais constipada, ou a tensão arterial só, e que não há baixa de visão. Então, uma baixa de visão súbita é de preocupar, uma baixa de visão mais gradual é de não preocupar tanto. E acho que conseguimos dar uma panorâmica mais ou menos global à problemática da oftalmologia. Muito obrigada, professor Salgado Borges, pela sua participação nesta série de 5 programas acerca da saúde dos nossos olhos. Muito boa noite, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer colaborar com a Norte TV nesta sequência de 5 programas. Muito obrigado. Terminamos assim esta série de programas relacionados com a oftalmologia. Voltaremos então para a semana com mais alguns temas relacionados com a nossa saúde. Muito obrigada e boa noite. Audio Jungle.